Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, terça-feira, dia 2 de maio de 2023, o Evangelho de hoje de São João, capítulo 10, versículo do 22 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus, o bom pastor, está aqui no embate com os judeus. Os chefes dos judeus vão até Jesus, quando Jesus está no templo em Jerusalém, ali no pórtico do rei Salomão, e ali vão fazer a pergunta a Jesus: Até quando nos deixarás em dúvidas? Se tu és o Messias, nos diz abertamente. Jesus, quantos milagres, como São João mesmo nos fala, quantos sinais mostrou da sua autoridade. Os milagres que Jesus fez davam testemunho de Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Mas a dureza dos corações daqueles homens não enxergavam esse Jesus. O Jesus, filho do carpinteiro, o Jesus vindo de Nazaré. Diziam, quando de Nazaré, pode ser que venha alguma coisa boa. Os próprios parentes de Jesus em Nazaré não vão nos dizer: Este não é o filho do carpinteiro? Não conhecemos sua mãe e seus irmãos? Eles não acreditavam que Jesus é o Jesus servos, é o Messias, que Jesus é o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Jesus vai dizer claramente para eles: Já vou-lo disse, mas nós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. E aqui Jesus vai colocar ele como não sendo das ovelhas do redil de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as ovelhas de Jesus reconhecem a sua voz, escutam a sua palavra, caminham guiados por esse pastor que vai na frente, e as ovelhas seguem atrás. As ovelhas, minhas ovelhas, escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É o pastor, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E verdadeiramente Jesus dá a vida, deu a sua vida para a remissão dos nossos pecados. É o Cordeiro imolado, mas Jesus também é aquele que dá a vida eterna para cada um daqueles que reconhece que Jesus é o Messias, é o Salvador. Jesus aqui vai mostrar a sua autoridade àqueles judeus. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai foi quem me deu, e Ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mãe do Pai, das mãos do Pai. Aquelas ovelhas
que seguem um bom pastor, que caminham iluminado pela sua voz, pela sua palavra, essas ovelhas não se perderão. Essas ovelhas não serão arrancadas dali, daquele redil. O demônio não tem o poder de seduzir essas ovelhas que caminham escutando a voz do Messias, a voz do Salvador. Ele é o bom pastor. Ele nos deu a vida, é Ele que dá a vida. Ele deu a vida por nós e dá a vida para nós, a vida eterna. Que nós, ao contrário desses judeus, que não reconhecem nos sinais de Jesus, nos seus milagres, a sua autoridade e poder, que nós possamos abrir o nosso coração para a graça de Deus, para que ela abunde, fecunde o nosso coração, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos escutar a voz do bom pastor, a voz do nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.